Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para explorarmos um texto da Bíblia que fica em 1 Timóteo capítulo 2, versículo número 8. Que assim nos diz a palavra do Senhor. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contendas. Sem ira e nem contendas. Muito bem, meus irmãos. Devemos aqui que o apóstolo Paulo orienta a orarmos em todos os lugares. Em todo lugar que você estiver, não interessa onde você está. Mesmo que você esteja tomando banho, você pode estar ali fazendo a sua oração. Existe, meus amados, para quem ainda não conhece o Evangelho, existe uma diferença muito grande entre rezar e orar. A diferença é enorme. Primeiro, a Bíblia fala que os fariseus faziam essas práticas em praças públicas, faziam repetições de palavras, e por fazerem essas repetições, eles acreditavam ser salvos. De maneira semelhante, acontece com um procedimento adotado por algumas pessoas que se chama o rezar, que nada mais é do que uma sequência de repetição de palavras. É a mesma coisa, rezam-se 40 ou 50 Ave Marias com Santa Maria misturada com Pai Nosso, aí vai longe. Isso Jesus classificou como hipocrisia. A Bíblia fala isso. Aí a diferença entre os dois, a reza e a oração. A oração, como ela é mencionada aqui, não só aqui, como na carta de Paulo a Timóteo, a oração, ela já é uma coisa diferente. A oração, ela é uma conversa que você vai ter com Deus. Nós sabemos que a Bíblia diz que entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu Pai em silêncio, e Ele te recompensará em público. Ou seja, se você passa por uma dificuldade na sua vida, está passando por uma dificuldade, todos nós passamos por dificuldades, seja a pessoa evangélica, católica, de outra qualquer religião, igreja batista, igreja fulana de tal, Deus é amor, Assembleia de Deus, qualquer uma. Não existe distinção, não existe a escolha. Qualquer um que seja membro de alguma dessas igrejas pode passar por uma dificuldade em sua vida. E não adianta você chegar e falar para o teu amigo, para o teu vizinho, que você está com algum tipo de problema, que pode acontecer do teu amigo, do teu vizinho, estar com um problema pior do que o teu. Então ele não vai poder te ajudar. Ele não vai te ajudar como se ele também já está precisando de ajuda.
Agora, existe um que ele tem a solução para todos os teus problemas, não interessa de qual natureza ele for. Não existe problema para ele, não existe obstáculo. E esse homem chama-se Jesus Cristo. Se você recorrer a ele em oração, ele vai resolver o teu problema. Não interessa o que é que você está passando. Para Deus, nada é impossível. Nada, absolutamente nada. Você pode estar próximo a dar o último suspiro da tua vida. Mas se ele quiser, ele faz com que os teus suspiros aumentem. Ao invés de parar, eles vão aumentar. Quem conhece a Bíblia sabe bem o que foi que aconteceu com Ezequias. Ezequias recebeu um recado de Deus. O profeta de Deus foi até ele, e Deus antigamente, nós sabemos que ele falava com seus profetas como a gente conversa com um amigo, pessoalmente. Mas Deus nunca revelou seu rosto para ninguém. Os profetas, homens que eram integralmente ligados a Deus, que tinham obediência máxima a Deus, e Deus era a vida deles em tudo. Deus permitia que esses homens ouvissem a sua voz. E foram muitos homens da Bíblia que tiveram esse privilégio. Foram muitos: Moisés, Abraão, Josué, Elias, Davi, Salomão. São muitos, é uma listagem grande deles que tinham o privilégio de ouvir a voz de Deus. Moisés pediu para ver o rosto de Deus e ele disse que não, porque se ele visse a face dele, ele iria morrer, porque ele não iria aguentar o tamanho que era o poder de Deus, que tamanho era o tamanho do poder de Deus. Não era suportável para a vida de Moisés. Era uma coisa que ele não iria suportar. Isso é um mistério de Deus. E os mistérios de Deus não são cabíveis para o homem mensurar eles. A Bíblia deixa isso bem claro. Os mistérios de Deus não são sondáveis ao homem. Não adianta o homem querer entender por que Deus nunca revelou a face dele para ninguém, porque nós não vamos conseguir. E a Bíblia, a única informação que ela dá, uma das únicas informações que ela dá é que a graça dele é muito grande. E caso alguém venha a ver ao rosto de Deus, esta pessoa certamente morrerá. Nós temos um exemplo que é relatado na Bíblia a respeito da Arca da Aliança. Todos nós já ouvimos falar a respeito da Arca da Aliança, que ninguém poderia ver esta arca, muito menos tocá-la. No entanto, havia um que Deus escolheu para poder ver esta arca e tocá-la. Só tinha um que tinha esse privilégio. Que se não me falha o nome dele era Arão, um sacerdote, um sacerdote da época em que o povo estava sendo resgatado do Egito para ser levado para a terra prometida, o qual é narrado lá no livro de Levítico. E ele, como sendo o sumo sacerdote,
que esta autoridade hoje pertence a Jesus Cristo, ele tinha sim autorização para ver esta arca. E uma vez por ano, ele só podia ver esta arca, ele ter contato com ela uma vez por ano. E lá acontecia uns procedimentos que eram feitos no Antigo Testamento a respeito de sacrifícios e pedidos de perdão dos pecados do povo de Israel. É uma história muito longa que nós iremos falar sobre ela em oportunidades posteriores. Então, a arca, ela já é um exemplo de quão grande é o poder de Deus. Certa vez, esta arca precisou ser transportada de um lugar para outro, e ela ia em cima de um carro de bois, coberta, claro, para ninguém ver. E o carro tombou para um lado e a arca ia querendo cair de cima da carroça. E uma pessoa que ia atrás correu para segurar para que a arca não caísse. E mesmo a arca estando protegida, coberta com pele de animais, com panos da época, tecidos da época, mesmo assim, quando esta pessoa tocou na arca para tentar segurar para ela não cair, ele morreu na hora. Isso está escrito dentro da Bíblia. Ou seja, por aí você tira quão grande era o poder de Deus e a justiça. Se ele dizia que não era para ninguém ver e nem tocar nesta arca, é porque não era para ver e nem tocar, era uma ordem. Existia também um grupo de levitas, que eram pessoas que eram responsáveis pelo transporte dessa arca de um lugar para o outro, porque eles levavam a arca de um lugar para outro. E somente esses levitas era quem podiam transportar esta arca. E mesmo assim eles não viam ela, eles só pegavam em, vamos chamar, que para nós entendermos melhor, em azeias que ela tinha, e ela ia coberta e eles faziam o transporte dessa arca para onde Deus ordenasse a Moisés. Moisés era quem dava essas coordenadas. Vamos para tal lugar e a arca vai ter que ir também. Então, os levitas eram responsáveis pelo transporte dessa arca, depois dela toda cobertinha, toda bonitinha, para que ninguém pudesse vê-la e nem tocar. Então, a arca simbolizava a presença de Deus. Deus estava ali. Davi muito se alegrou quando ele conseguiu ter acesso a essa arca e levá-la para um lugar onde ele preparou somente para ela. Então, voltando para nosso assunto, a questão da oração. A oração, ela pode ser universal. Os homens, quando a Bíblia menciona homens, fala também em mulheres. Os homens, quando fala homens, automaticamente está falando também em mulheres. Devem orar em todos os lugares, como eu disse. Você pode estar tomando seu banho, dirigindo seu carro, andando na sua moto, no seu trabalho, deitado em sua cama, olhando para o teto, em concentração, vocês podem estar ali orando a Deus. Como disse, a oração é uma conversa que você está tendo com Deus. E o Senhor Jesus, em suas palavras, ele mencionou que tudo o que pedires a meu Pai em oração, tendo fé, ele vos dará. Ele não fala em nada de reza. O que pedires em oração, se tiver fé, você receberá.
Algumas pessoas não têm conhecimento, mas eu já presenciei grandes feitos, grandes milagres, através da fé das pessoas. A oração foi feita, aquela pessoa creu, acreditou que Deus poderia agir em sua vida e ela recebeu a bênção. E eu já presenciei, não foi só um, nem dois e nem três situações dessa daí, não. Já foram algumas, várias situações em que eu vi o mover de Deus na vida das pessoas através da oração. E se Deus trabalhou na vida dessas pessoas, ele pode também trabalhar na sua. Se você conhece o Evangelho, você sabe disso. E para você, se não conhecer, não tiver conhecimento do Evangelho, saiba que Deus também pode transformar a tua vida através da oração. Pegue a Bíblia, leia, que você vai entender como é que funciona. Hoje em dia, nós temos métodos práticos para ter acesso a essas coisas. Você pode entrar, por exemplo, na Google e colocar lá versículos que falam de como orar a Deus. Ele vai te dar uma listagem de vários versículos de como orar, de você fazer uma oração ao Senhor. E você pode fazer uso dessa ferramenta para que as bênçãos de Deus cheguem até você. Porque muitas são as bênçãos que Deus tem guardada para nós lá nos céus. Para mim e para você. Muitas são as bênçãos. Coisas boas. Que Deus não tem nada de ruim para oferecer para os filhos dele. Diz o versículo: não pedirá o filho a seu pai um peixe, ele lhe dará uma serpente. Se você crê em Deus, se você ora a Deus com fé, com confiança, ele vai te abençoar. Ele vai te responder a tua súplica, seja ela qual for. A tua necessidade, lembre-se bem, a tua necessidade, o teu problema que você está passando, ele vai resolver. Vejamos aqui o que ele fala a respeito da oração. Considere estes passos simples para ter uma conversa genuína com Deus. Primeiro, ele diz: encontre um lugar tranquilo, escolha um lugar onde você possa se concentrar e estar a sós com seus pensamentos, em um lugar tranquilo. Por isso que a Bíblia diz: entra no teu quarto e fecha tua porta e ora, conversa com Deus, fala com Ele o que é que tu está passando, que Ele vai te atender, se você crê. Segundo, ele diz, dirija-se a Deus, comece chamando-o de forma respeitosa, como querido Deus, Pai Celestial, ou simplesmente Senhor. O terceiro, seja sincero, abra seu coração, agradeça pelas coisas boas e peça ajuda para os seus problemas e sabedoria para tomar decisões. Você também pode pedir perdão por erros cometidos. Você ainda pode pedir perdão pelos seus pecados, os que você lembra e os que você não lembra. Você pode pedir perdão a Ele, que Ele vai te perdoar.
enquanto há fôlego de vida, há esperança. Porque depois que eu morrer, não tem mais esse negócio de pedir perdão, não. Depois da morte, segue-se o juízo. Depois que você morrer, você vai passar por um processo de julgamento. E lá não tem desculpa, não tem despista. É sentença. É apenas a sentença. Porque Deus já sabe o que você fez e o que você não fez. Então ele apenas vai te dar a sentença do que vai acontecer contigo. Ou tu vai morar no céu, ou tu vai morar no inferno. Só são duas sentenças, não existe três. Há quem diga, tem um tal de um purgatório. Que conversa é essa? Eu quero que alguém que tenha esse conhecimento antibíblico me mostre onde é que está escrito, dentro das escrituras sagradas, o que é purgatório. Não existe isso. O pecado é pequeno, vai para o purgatório, depois vai para o céu. Negativo. O pecado ele pode ser desse tamanho, como pode ser desse tamanho. Para Deus é pecado. Não interessa. Não existe pecadinho e nem pecadão para Deus. Existe pecado. Então, se você errou em alguma coisa, você pecou. E aqui diz que você pode pedir perdão a Ele. E Ele vai te perdoar. Agora tem um detalhe. Fazendo isto, você tendo consciência de que você errou, pecou, você pediu perdão a Deus, Ele vai perdoar você pedindo com fé. Tenha absoluta certeza disso. Agora lembre-se daquela passagem da Bíblia onde fala da mulher adúltera. Uma mulher que, segundo relatos, era uma prostituta, estava traindo seu marido. E naquela época, quem fazia essas coisas, tanto o homem quanto a mulher, a sentença era a morte, era o apedrejamento, era morto apedrejado, era uma morte terrível. E eles iam fazer isto com essa mulher, mas naquela época Jesus estava no mundo e eles quiseram testar Jesus e levaram a mulher até ele para ver qual era o que ele dizia. Que eles tinham vontade de que Jesus errasse em alguma coisa para condená-lo também, porque os fariseus e os escribas daquela época não gostavam de Jesus por causa dos seus ensinamentos que eram sinceros. E ele disse, lá a gente sabe da história, que ele falou, quem tiver pecado, atire a primeira pedra, e não ficou ninguém. E ele disse para a mulher, vai e não peca mais, os teus pecados estão perdoados, vai e não peque mais. Da mesma maneira vai acontecer comigo e contigo. Se errarmos, tivermos consciência do erro, vamos pedir perdão a Deus. Senhor, perdoa. Ele fala aqui como nos achegarmos a Ele. E Ele vai responder lá do céu. Você não vai ouvir, mas Ele vai falar. Teus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Então, você pediu perdão e vá e não cometa mais os mesmos erros. Porque se você peca hoje, pede perdão amanhã. Peca hoje, pede perdão amanhã. E tem uma hora que a paciência de Deus vai acabar e Ele não vai mais te perdoar. Aí sabe o que Ele vai fazer? Sabe o que a Bíblia fala? Ele vai te matar. Ele é o dono da vida mesmo. Ele pode dar e tira. Ele vai te matar. Que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se você não está querendo nada com a vida, como diz o ditado, só pensando que Deus é menino, que Deus é brinquedo, vai chegar um momento em que Ele vai pegar e vai te tirar deste mundo e vai te jogar lá dentro do inferno. Você não quer perdão, você não quer viver uma vida, vamos dizer assim, social, é igual um bandido que não quer nada. A polícia prende, a justiça solta. A polícia prende, a justiça solta.
Há evidências de que quando isso acontece muitas vezes, a polícia pega em uma abordagem, simula uma troca de tiro e mata e fica por isso mesmo. Acabou-se o problema. Porque o salário do pecado é a morte, e a morte ela pode vir de qualquer maneira. Deus é quem escolhe como é que vai acontecer. Pode ser através de um enviado, pode ser através de uma tragédia na tua vida. Deus é quem decide. Isso aí não cabe ao homem decidir. Deus é quem vai decidir como é que ele vai te exterminar, porque você não quer viver sem pecado. Você quer viver pecando, fazendo dele menino. E não é assim que funciona. Seja obediente. Pediu seu perdão, foi perdoado, vai e não peca mais. E se pecar, se for por engano, que a gente pode pecar por engano, acontece com qualquer um, que é o pecado inconsciente. Você tomou depois consciência do que você fez foi errado, você pode, em oração, como nós estamos falando aqui, pedir perdão a Deus e Ele vai também te perdoar. E você vai ter consciência daquilo que você fez foi errado e Ele vai perdoar. E você, lógico, não vai mais cometer aquilo que você fez. Ele continua dizendo: termine a sua oração em nome de Jesus. Porque Jesus falou, como eu mencionei, tudo que pedires ao meu Pai em oração, em meu nome, Ele te dará. Ou seja, em nome de Jesus. É por isso que você que não é evangélico, quando você vê os crentes orando, os evangélicos orando, eles sempre terminam as orações dizendo, em nome de Jesus. Porque é em nome de Jesus é que nós temos o acesso ao Deus Todo-Poderoso. Jesus falou nos evangelhos que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Ele, Jesus Cristo. Muitas tradições cristãs encerram conversas agradecendo e orando em nome de Jesus Cristo. Então, muitas tradições cristãs encerram a conversa, veja bem, a conversa agradecendo e orando em nome de Jesus Cristo. Sempre coloque o nome do Senhor Jesus no meio da conversa, porque Ele é que é o mediador, é Ele quem vai levar o teu assunto a Deus. Aliás, você vai falar com Deus e você vai pedir a Deus que te atenda em o nome de Jesus. E Deus, lá existe uma comunicação entre eles. E essa comunicação também vai ser assunto de nossas conversas futuras. Que há uma conversação, uma reunião entre eles, Pai, Filho e Espírito Santo, que, resumindo, Deus elege, o Filho faz a expiação e o Espírito Santo entrega a bênção. É um assunto bem delicado que nós faremos um vídeo a respeito disso aí, para que nós entendamos como é que funciona. Mas sempre é na sua conversa, ao terminar, agradeça pedindo a Deus. Agradeça e peça a Deus aquilo que você falou, aquilo que você pediu, em nome de Jesus. Não use o nome de mais ninguém, nem de João, nem de Maria, nem de Pedro, nem de José. É o nome santo do Senhor Jesus. Ouça e confie. A oração é uma vida de mão dupla. Reserve um momento de silêncio para acalmar a mente e sentir a direção de Deus. Só assim você terá as respostas que você precisa para a sua vida. E não esqueça,
em nome de Jesus. E assim eu agradeço já em nome de Jesus essa oportunidade de poder repassar essas informações para vocês, que você pode conferir lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, caso você queira. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe o nosso dia, a nossa vida e os nossos projetos, em nome de Jesus. E um bom e abençoado dia a todos vocês. Amém e graças a Deus.